Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um programa coletivo, o seu programa de entrevistas aqui da TV Unifev. E hoje a gente recebe o superintendente da Saev Ambiental aqui de Votuporanga. Luciano, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite. É sempre bom falar com a comunidade, é sempre bom dizer do trabalho que a gente desenvolve. É prazeroso. Eu sei que para vocês também é. Então fica um bate-bola saudável. Muito bom. Eu agradeço também a presença do meu colega de trabalho, Edvandro Ferreira, companheiro aqui de apresentação. Bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Vamos então começar esse bate-papo. Luciano, vamos explicar para a população quais são os benefícios do município ter uma autarquia municipal diferente de um serviço privatizado, como a gente vê em outros municípios. Explica essa diferença para a gente. A qualidade do serviço basicamente é a mesma, né? Uma empresa de água, seja numa concessionária, seja numa autarquia, é um ambiente eminentemente técnico, né? Então, resumindo, a qualidade do serviço é a mesma. A diferença está na proximidade da relação. Então, eu sou natural de Votuporanga, nasci e cresci aqui, e quando eu estou na rua, no supermercado, fazendo compras, num passeio com os meus filhos, é comum eu encontrar com pessoas que me conhecem e que trazem para mim não só sugestão, como também uma reclamação, caso ele tenha, né? Porque não há uma unanimidade, até porque a unanimidade ela é burra e estéril. Nós também erramos no nosso serviço e esse retorno que é nos dado pela população, quando dessa proximidade, ele é muito mais fácil de ser resolvido, ele é muito mais fácil de ser respondido. Porque depois eu encontro com a pessoa e falo, ó, deu certo, fizemos aquilo que você sinalizou ou corrigimos aquele problema. Então essa relação, a proximidade com essa relação que a autarquia oferece, quando de uma iniciativa privada, isso não acontece, tem um distanciamento, né? Que é natural da forma como é a administração da iniciativa privada. Para quem está em casa, conhecer um pouco mais detalhado, explica como que é, né, o abastecimento aqui na cidade, o caminho que a água percorre até chegar à casa de quem mora aqui em Votuporanga. Votuporanga, quando mais jovem, ela era abastecida por um único ponto, que é a represa Luiz Dearo, que a gente chama represa do Horto. Durante muitos anos, essa represa ela manteve o abastecimento da cidade. Para nossa sorte, nossa cidade foi crescendo, aumentando o número de habitantes, foi necessário que se perfurassem poços profundos para dar conta dessa demanda. Hoje, nosso abastecimento ele é feito por 4 poços profundos, poços no aquífero Guarani, que nós chamamos, mais a represa Luiz Dearo. É uma somatória desses 5 elementos que sustentam, entre aspas, sustentam a cidade no seu consumo. Luciano, com o aumento dessa demanda, quais as obras vocês fizeram de melhorias para poder manter esse abastecimento com o crescimento da população? Hoje, os novos empreendimentos, nós já damos diretrizes de ocupação para eles, que nós chamamos de sistemas isolados. Então, hoje, um novo bairro, quando ele nasce, ele já nasce com autonomia no seu abastecimento. Então, um exemplo, o novo Pacaembu, o Esplanada, a empreiteira que executou a obra perfurou 3 poços para atender aquele núcleo específico ali. Então, hoje, o que nós temos de poços perfurados, poços profundos, abastecem a cidade com um plus de ampliação, mas com limites de distanciamento, né? Então, o que nós fizemos de obras? No governo Jorge Seba, nós interligamos o poço oeste com a ETA fica aqui próxima do seu estúdio, né, de onde nós estamos, e essa interligação possibilita com que
o centro da cidade, a nossa ETA, seja um pulmão e com ele a gente tenha modularidade no abastecimento. O que mais há de obras nesse sentido? Nós substituímos com uma frequência a rede que nós possuímos na cidade. Hoje nós possuímos pouco mais de 500 quilômetros de rede de água e de rede de esgoto. Então há uma manutenção periódica que é feita para garantir a qualidade da água que chega à casa do cidadão e a quantidade necessária para o consumo do dia a dia dele. Toda essa estrutura coloca Votuporanga num patamar bom para enfrentar período de seca, de abastecimento? Sim, coloca. Eu tive a oportunidade de andar todo o país olhando o saneamento, trabalhei em outros municípios como responsável pela empresa de águas, né? Aqui é uma autarquia, agora é Tinguetá, eu estive lá como presidente, já é uma companhia. Então, olhando para o cenário geral do nosso Brasil, que é um país continental, né? Nós temos um cenário muito confortável, mas muito confortável mesmo. E daqui para frente, como em um passado bem recente, nós tivemos secas bastante severas e ainda a teremos, né? A tendência é que a seca cada vez mais se consolide, né? Então, nós temos hoje uma estrutura que suporta o consumo do cidadão votuporanguense e as suas ampliações. Vamos falar agora sobre o projeto de desassoreamento da represa. É um projeto que vem sendo discutido há muitos anos, muito Sim. importante. Como está o andamento desse trabalho? O desassoreamento da represa, ele tem um período específico do ano para que ele ocorra, né? Então, eu preciso ter água na represa para que as dragas trabalhem, porque elas trabalham flutuando, né? Existe uma visão de que quando a represa seca, aquela parte que fica exposta, que poderíamos entrar com máquina ali e retirar aquele solo, que seria mais fácil. Mas isso não é permitido pelo órgão fiscalizador. Ele precisa que a gente trabalhe embarcado, que a gente chama, né? Os dois momentos que nós fizemos de desassoreamento, que foi no início desse ano e no início do ano passado, são obras, processos feitos com recursos vindos do Estado, a fundo perdido. Nós retiramos em torno de 45 mil metros cúbicos de sedimento. E esse processo é um processo evolutivo que tem data de início, mas não tem data de fim. Né? Depende de como é a movimentação do período das águas ou do período da seca. Né? Pode ser que tenha mais períodos que vocês vão retirar mais. A ideia é dar continuidade o ano que vem. A represa, né, de armazenamento, ela precisa ser desassoreada? Precisa, não tenho dúvida com relação a isso. Porém, hoje, o que ela tem de contribuição à água que chega dos córregos que alimentam essa represa, ela é a mesma, se não for menor do que já foi no passado, né? Então, em paralelo a isso, nós vamos iniciar um trabalho agora de monitoramento dessas nascentes, né? Cadastramento dessas nascentes, melhorar a sua preservação, melhorar a preservação do entorno da represa, na bacia do qual ela está inserida, tem curva de nível, terraceamento, para que a gente melhore a contribuição de água nessa represa. Aumentar a caixa de armazenamento é importante? Sim, não tenho dúvida. Mas, em paralelo a isso, a gente precisa aumentar o volume de água que chega nela, né? Hoje, Luciano, a represa representa quanto do abastecimento na cidade? 20%. Tá, perfeito. 20% da represa, o restante dos poços profundos. Dos poços profundos. O tratamento é igual para todas as regiões, a qualidade é a mesma, vocês têm uma avaliação, um mapeamento? Sim. A água da represa, ela tem um custo operacional mais baixo do que a água de um poço, né? Então, a água da represa hoje ela é captada, vem para a nossa estação de tratamento, que é aqui, do lado, de onde nós estamos agora.
ela se somatiza à água dos poços e é distribuída para o município. A água dos poços, ela vem praticamente que potável, quer dizer, ela praticamente não, ela é potável. Ela é necessário a inserção de flúor, que é para preservação dentária, né, que é uma norma preconizada pela Organização Mundial da Saúde, e o cloro, que é o que mantém a água viva, vamos dizer assim, né? Impossibilita que se forme patogênicos ou outras coisas assim. Então, a nossa água é de excelente qualidade. Nós temos uma rede de monitoramento da água fornecida para o cidadão. Nós controlamos, inclusive, a idade da água. A água que o cidadão de Votuporanga bebe, ela não tem mais do que 24 horas de vida. A que está na caixa d'água dele tem mais tempo de vida, né? O flúor e o cloro, em especial o cloro, é feito para manter a água da caixa d'água do cidadão mais tempo potável. Nós fazemos um rol de coletas todos os dias em vários pontos da cidade, em vários momentos do dia. Se iniciam às 4 horas da manhã, termina às 10 horas da noite. Nesse período do dia, mais de 500 análises são feitas em pontos específicos que atestam a nossa qualidade. Esse monitoramento ele é obrigatório e existe também por parte da SAEV um zelo maior no que se refere à quantidade de análises. Luciano, a gente falou sobre obras, sobre o crescimento da cidade. Queria que você comentasse sobre a obra ali de ligamento do São Cosme com o Jardim Universitário, que é onde vocês estão trabalhando no momento, né? Você que está ali. Está indo de vento em popa. Aquela obra ela é muito importante porque parte da drenagem da cidade, da água de chuva da cidade, verte para o lago, tanto do Lago do Açari, quanto o lago que está logo após, que é onde está o Parque de Lazer do Trabalhador, Parque da Cultura. Então, o volume de água de chuva que desce ali é muito grande. A água de chuva captada pelas bocas de lobo, pelos bueiros, ela traz sólido, ela traz impurezas, ela traz aquilo que há de sujeira na superfície, né? Então é preciso que se faça, e é o que está sendo feito agora, um tanque, uma área de equalização, para que essa água fique um tempo retida ali, tenha condição de decantar o que ela tem de sujeira, como também nós, caso haja algum problema, tenhamos condição de atacar. Por exemplo, se há um vazamento de óleo, eu tenho condições de reter ele antes com que ele chegue na represa. Então, aquela obra, o principal objetivo dela é criar esse tanque de equalização, né? Para isso que ela nasceu. Hoje a gente está numa fase de concretação, né, das bases para erguer as paredes dos canais, caminhando já praticamente para o fim da obra. Isso evita até o assoreamento das outras represas, porque segura resíduos ali em cima. Segura resíduos ali em cima. Evita o assoreamento, evita patogênico, evita uma série de coisas. Sim. Na questão do horto florestal, como está a situação hoje? Ele está aberto para a população? Qual a atual situação? O horto florestal, existe uma visão saudosista com relação ao horto, né? Porém, não há hoje condições de abrir ele para a população o uso do lazer. Hoje nós não temos condições para isso. Então, o que está sendo pensado para o horto, né? Ele foi fechado lá atrás por várias questões de vandalismo, falta de estrutura. Hoje a gente já olha para o horto pensando no que ele pode ser útil para a população, vamos dizer assim. Já existem investimentos em fase de licitação para aquele espaço, e o pensamento de ocupação, em especial para a educação ambiental, e algumas delas em específicos para o turismo, né? Uma outra área, aproveitando de falar de áreas verdes, é a área ali na Vale do Sol,
que também Bosque. o Bosque foi fechado recentemente para obras. Como é que está o andamento dessa? O Bosque, ele tem uma grande passarela interna, feita de madeira, e a madeira, ela apodrece com o passar dos anos, certo? Então, chegou um momento que ela passou a ofertar perigo às pessoas que conviviam com o espaço, né? Então, por isso que nós fechamos. Hoje a gente está na fase final da elaboração do processo licitatório. Nós tivemos um hiato entre o fechamento e a licitação para definirmos o que iríamos fazer. Porque recolocar a madeira, ela vai ter um tempo de vida útil, curto, né? Então, o pensamento atual é que se faça um investimento num material que tem uma resistência maior. Então, nós fomos ver madeira plástica, que a gente chama, né? Inclusive, o município já utilizou madeira plástica, trocando o madeiramento de um dos decks lá do Parque da Cultura. Ele foi feito com madeira plástica. Então, a gente esperou terminar aquela obra para ver o resultado, qual é a resistência dele, o quanto ele dura. E agora a gente está vendo o que vai ser mais viável, se vai ser a adoção dessa madeira plástica ou alguma outra técnica que tenha uma vida útil mais longa, né? Então, nós estamos nessa fase. Tem. Vamos falar sobre os ecotudos. Quantas unidades tem aqui em Votuporanga? Como que a população pode usar o serviço? Os ecotudos, eles são uma conquista do município, são uma referência hoje. A gente recebe bastante visitação de outros municípios que vêm, entre aspas, aprender e ver como operar, né? Nós temos 4 unidades no município. Elas são nominadas, né, para nós como Norte, Sul, Leste e Oeste, né? Mas tem a posição definida assim. A sua operação é diária e no final de semana somente 2 deles funcionam sábado e domingo. A população faz um uso efetivo, né? Ela aprendeu a lidar com os ecotudos, aprendeu a fazer uso deles, sabe o que pode levar, o que não pode. Ele traz um resultado excelente do ponto de vista do descarte adequado de resíduos. Muito bom, tudo é muito bom. Qual o balanço que vocês fazem, né? É bastante resíduo que é descartado lá e tem já necessidade de algum novo com o crescimento da cidade? Tem esse planejamento? Vou responder ao inverso a tua pergunta. Nós não enxergamos a necessidade de um 5º ecotudo em Votuporanga, né? O Ecotudo Leste foi o último que foi aberto. Eles suportam o fluxo que a população tem para esses pontos, né? O balanço é positivo, então nós temos um volume considerável de resíduo que dali é dado a destinação adequada, e se não estivesse ali, ele estaria ou nos quintais das casas, possibilitando o acúmulo de vetor, como pernilongo, mosquitos da dengue, da chikungunya, como o próprio escorpião, aranhas. Então, hoje a gente tem uma questão equacionada com relação a isso, e o uso efetivo do ecotudo, ele é um balanço positivo. E nós hoje avaliamos a possibilidade de ter um 5º ecotudo, sim, em Simonsen, né? Porque é um distrito nosso. Ainda não identificamos a área, estamos em busca da área para instalar um ecotudo. Então, provavelmente, assim que nós tivermos essa definição do local, nós vamos trabalhar para a sua implantação. A resposta da população ao ecotudo foi positiva. A população aderiu. Abraçou a causa. Abraçou a causa, total, né? Isso é ótimo. Ainda existe, apesar de 4 ecotudos, ainda existe em Votuporanga pontos de descarte irregular que vocês fiscalizam, que ainda precisam combater? Infelizmente, sim. Essa é uma questão bastante sensível, porque nós temos hoje cadastrado 34 pontos críticos de lançamento, 2 deles vamos chamar de uma experiência, numa tentativa de vamos ver se isso dá certo.
2 deles nós conseguimos fechar, né? Conseguimos dar destino para aquele resíduo que a população lançava ali para o Ecotudo, mas ainda temos o cidadão ou as pessoas que não se preocupam com essa questão. Para ele é muito mais fácil jogar o lixo ali do que levar a um ponto de destinação adequada, correta. E nós temos no município áreas específicas para isso. Uma dúvida que às vezes a população tem: paga para levar esses resíduos no Ecotudo? Às vezes fala assim, eu vou jogar aqui porque vai que cobra lá, ou preciso levar, enfim. Não, é gratuito. O que tem é algumas regras no que se refere a volume, como, por exemplo, resíduo da construção civil, né? A pessoa pode levar no máximo 1 metro cúbico, né? Que é o que daria hoje um porta-mala de um carro normal, né? Em torno de meia dúzia de latas. Se não houver esse limite de volume, a pessoa ela pode demolir, né, um quartinho que ela tem no fundo de casa, ou meia casa, ela pode demolir e levar para o Ecotudo, esse volume muito grande. Ela vai trazer para nós um custo operacional mais alto do que a gente já tem e vai infringir a lei do município que diz, a partir de 1 metro cúbico você tem que destinar adequadamente por intermédio de um prestador de serviço, né? Hoje a questão do resíduo no município ela é relativamente equacionada. Nós temos problemas, sim, não são problemas característicos do município, mas sim característicos do ser humano. Então acontece aqui, acontece nos municípios vizinhos, coisas bastante parecidas. Vamos dar mais uma vez de outra ferramenta, outro projeto da SAEV, que é a questão da compostagem em parceria com o Rotary 8 de Agosto. Para quem ainda não conhece, como que ele funciona? Esse projeto ele nasceu no ano passado. O objetivo principal dele era entender a operação de um regime de compostagem, tirar um pouco do alimento que o supermercado e outros produtores lançam, né? Dar um destino adequado para isso e minimizar essa geração, né? Vamos resumir nisso. O projeto nasceu, ele tinha um objeto específico, que era uma parceria SAEV, por intermédio de um profissional contratado, Rotary, e a comunidade Nova Vida, né? Quando a comunidade Nova Vida, infelizmente, anunciou o seu fechamento, nós perdemos esse objeto, né? E o contrato, ele não pôde ser renovado. O que nós fizemos agora? Nós fizemos uma parceria SAEV-Rotary, né? Demos continuidade à operação, vamos mudar o ponto que hoje fica na Nova Vida e ampliar esse projeto. De que forma? Nós fomos contemplados com recurso oriundo do Estado por intermédio do Comitê de Bacias para investir no horto florestal, tá dentro do rol dos investimentos que nós vamos fazer lá. Com esse recurso, nós vamos construir um novo viveiro de mudas, porque o viveiro que está ali, infelizmente, ele não é operacional mais. Houve um acidente natural, uma árvore bastante frondosa que tinha do lado do viveiro, o vento derrubou ela, então esse acidente destruiu todo o viveiro praticamente. Então hoje nós vamos investir na construção de um novo viveiro para trazer autonomia para o município na produção das mudas que ele precisa e de um novo projeto de compostagem, aumentando a sua capacidade de produção de composto orgânico, para que esse produto, esse composto orgânico, possa ser, por parte da SAEV, cedido ao município, em específico à primeira-dama, para que ela, por intermédio do seu programa de assistência social, possa repassar esse composto às entidades assistenciais para que elas possam vender e obter recursos, né, para o seu dia a dia.
Hoje, se eu vou plantar uma árvore na frente da minha casa, eu posso pedir a muda, a orientação da SAEV? Como que isso é feito? Pode. A SAEB, ela possui o programa, o Disque Árvore, que a gente chama, né? Nós vamos até a casa do cidadão, abrimos a cova e plantamos a árvore para ele, uma árvore adequada àquele imóvel, aquele espaço, porque as casas que estão debaixo da linha de abastecimento de energia não podem ter árvores grandes, e as que não podem. Então a SAEB faz esse balanço, né, essa avaliação, e planta árvores que são adequadas para aquele espaço ali. Então existe o programa. Esse programa ele tem algo em torno de 7 anos de vida. Já foi plantado pouco mais de 8.000, quase 9.000 mudas. Né? É um programa bem legal, é um diferencial da SAEV para o município. E vocês fazem também fiscalização da poda de árvore, né? Que era feito de forma muito irregular, praticamente quase matava plantas, podas. Hoje precisa ser tudo fiscalizado, credenciado certinho, né? Hoje a gente tem o fiscal na rua, né? Ele está o tempo todo andando pelo município, olhando para aquelas árvores que estão sendo podadas. E, infelizmente, ainda há a poda drástica. Há a poda drástica e o podador, ele sabe o que ele está fazendo, né? E, às vezes, ele acaba conduzindo o munícipe a incidir num crime, porque é um crime. Ele é tipificado, inclusive, né? Então, hoje, a gente fiscaliza. Quando nós identificamos que a poda está iniciando, a gente orienta o que não pode ser feito. E quando identificamos que foi feito ultrapassando os limites, a gente notifica e multa, né? Existe uma punibilidade prevista com relação a isso. Outro braço da SAEV ambiental é a questão do gerenciamento da varrição de ruas. É em toda a cidade? Como que está esse mapeamento? É em toda a cidade, né? Hoje, o atual contrato, ele prevê a varrição no município todo, uma vez por semana, e a região central é varrida todos os dias. Então a varrição é efetiva hoje. Vamos falar agora sobre a unidade de tratamento, que você disse aqui pertinho da gente na Rua Pernambuco. Hoje ela é suficiente para atender o município? Precisa de ampliação? Como que está essa estrutura? Hoje essa estrutura ela é suficiente para aquilo que é possível se extrair de água da represa. Então ela atende plenamente. Hoje a gente tem um sistema moderno de tratamento, né? Hoje é tratado ali em torno de 600 metros cúbicos por hora. 600 metros cúbicos são 600 mil litros. Ela opera 24 horas. Então é um sistema antigo, mas que foi vindo sendo modernizado e oferece uma água de excelente qualidade para o município. É possível falar os principais investimentos que a SAEB vai fazer nos próximos meses aí, na gestão do prefeito, né, de Jorge Seba? Sim. Existe um custo elevado para a manutenção que nós chamamos o nosso arroz com feijão, né? O nosso dia a dia. Então, o nosso dia a dia, ele tem um custo operacional alto. E existe também aqueles investimentos que guardam relação com modernização do sistema e também crescimento. Hoje a gente projeta já a construção de novos reservatórios, que a gente precisa ter o que a gente chama de um dia de produção para um dia de consumo, 1 para 1. Caso haja algum problema, alguma interrupção num poço, ou algo que faça com que eu não tenha como produzir naquele sistema, eu preciso ter uma reserva de pelo menos um dia de consumo. Tem um dia para resolver esse problema, caso ele ocorra. Então nós vamos investir em reservação, estamos na fase de projeto, porque são reservatórios de grandes volumes, 5 milhões de litros, né, em média. Então, são estruturas bastante complexas de construção que demandam de ter resistência. Então,
isso está no rol nosso de desenvolvimento. Também está no rol de desenvolvimento nosso a perfuração de um novo Guarani. Nós já temos até a definição do local. Então, hoje a gente está aguardando a autorização do Estado para saber se eu posso continuar na elaboração desse projeto. Existe uma coisa chamada outorga. Outorga é a autorização de uso que você tem, né? Então, nós precisamos saber se nós teremos ali na frente autorização para exploração. Para quê? Teremos autorização? Sim, então vamos projetar. Esse é um outro item. Também temos pensamentos para descentralizar a Saev. Do que nós temos hoje aqui hoje a gente está numa área bastante central, né? Bastante não, totalmente central, né? E a movimentação de máquinas e equipamentos pesados aqui ela é bastante temerária, porque você tem muito carro estacionado, muito transeunte, né? Então, existe o pensamento de deslocar a parte da Saeb para um ponto melhor do ponto de vista operacional. Tem os projetos para melhoria da ocupação e da utilização do horto, do qual a gente falou um pouco, do próprio bosque. Tem mais coisas que aí eu preciso ter elas consolidadas para que eu possa falar a respeito. E aí, inclusive, ter motivo para ter um segundo programa, vamos dizer assim. Convidado, já está convidado. Tenho que algumas coisas precisam ter sinais positivos para que possam ser ditas, né? Senão fica um compromisso que você não consegue cumprir. Perfeito. Luciano, para a gente encerrar, queria que você fizesse um balanço das questões atuais e das preocupações ambientais daqui para frente. A gente fala muito em planejamento, né, do crescimento da cidade, o quanto a Saev é envolvida nisso, na questão de ter o tratamento do esgoto, ter a água potável na casa do morador. Quais são essas principais preocupações daqui para frente? Hoje, nós temos uma cidade que tem 100% de saneamento. O único ponto que nós não tínhamos abastecimento de água com plena qualidade e tratamento de esgoto efetivo eram 12 casas que estão situadas num bairro rural chamado Vila Cruzeiro. Hoje nós temos 100% de água tratada e de esgoto tratado no município. Essa questão está equacionada. O problema é como manter isso. E que a gente não sabe como será o futuro, né? A gente tem um aquecimento global, ele está aí consolidado. Quem não enxerga porque não quer. Essa mudança da dinâmica das chuvas, ela vai exigir de nós mudança no nosso comportamento enquanto consumidor, que aí é o lado de lá, enquanto produtor de água, que é o lado de cá. Então a gente já pensa em novas fontes de captação, né? Um novo Guarani é uma opção? É uma opção. Mas a que custo e por quanto tempo? Eu fui superintendente do SEMAI Rio Preto e eu deixei lá na gaveta, que a gente chama, um recurso. Na época a gente pegou 19 milhões a fundo perdido vindo do governo federal para a elaboração de um projeto executivo da busca de água no Rio Grande. Hoje o município já tem esse projeto em mãos e ele já está na fase de buscar recursos para a execução da obra. Nós aqui, a gente já pensa num outro Guarani e talvez no futuro um outro ainda. Ou buscar água no manancial de superfície. O mais próximo que nós temos é o Rio São José dos Dourados. Ele é um rio pujante, é um rio jovem do ponto de vista geológico. Ele suportaria? Não sabemos ainda. Então são coisas que a gente já estuda, o que é viável, o que é inviável, ou o que é mais barato, ou o que é mais caro para executar. Então a questão do consumo de água, dizer para a população, use com parcimônia, com consciência, é uma fala sempre oportuna. Nunca pode deixar de ser dita. A nossa questão do esgoto ela é equacionada e fica o resíduo, né? A gente ainda tem um cidadão que, quando eu falo cidadão, não estou falando de todas as pessoas que ocupam nossa cidade, graças a Deus, mas ainda há pessoas que
mesmo tendo a coleta de lixo acontecendo na sua casa 3 vezes por semana, 100% da nossa cidade tem o lixo coletado 3 vezes por semana. E uma parte significativa dela, que é o centro, todos os dias, só os domingos que não. Nós ainda temos pessoas que descartam lixo no lote da frente da sua casa, na franja, na borda da cidade. Não consigo entender o motivo. Né? É inexplicável, porque o caminhão passa ali, passa todo momento 3 vezes por semana. Só deixar na porta, ela sabe o horário que ele está passando, é só lá ela se antenar com relação a isso. Essa é uma preocupação. Essa guarda a relação com a parte da educação ambiental, né? Uhum. E com a fiscalização, obviamente. Então, o recado que eu dou temos que preservar o nosso ambiente urbano, que é onde a gente vive. Falar em meio ambiente não é só falar do rio, do mar, da floresta. É da cidade também, que é aqui que nós estamos, né? Recado tá dado, então. Quero agradecer muito, Luciano. Já fica o convite para o próximo, para você trazer mais novidades de obras, de investimento. E a gente segue, claro, acompanhando, trazendo essas informações para a população, que é tão importante. Eu acho que a gente precisa dessa informação para ter consciência, para fazer da melhor maneira possível. Legal, fantástico. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. E sempre que houver algo novo e vocês me convidarem, eu aqui estarei. Obrigada, sempre bem-vindo. Obrigada, Edivandro, pela companhia. Mais uma vez, obrigado. E obrigada a você, claro, que está nos assistindo, nos acompanhando. Esse e os outros programas você confere na íntegra nas nossas redes sociais. Curte, comenta, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau.